Agora vamos conferir e acompanhar esta maravilhosa matéria, principalmente para você que não conhece, nunca ouviu falar ou não sabe nem como proceder em relação ao autismo. Talvez você conviva com um dentro de casa, então você vai conferir agora nesta maravilhosa matéria com a nossa querida doutora Camila e a doutora Ana Paula. Então, fique ligado! A partir do momento que eu coloquei o Pedro na escola, os professores é que identificaram que a criança não correspondia com o mesmo desenvolvimento com que eles conviviam. E a partir do momento em que eu recebi o diagnóstico de autismo, né, e aceitei, procurei tratamento, né, porque a gente tem que aceitar, é muito dolorido, é o nosso luto, né, que todo mundo passa, porque a gente tem a criança como perfeita e a partir do momento do diagnóstico é todo um sofrimento, uma angústia, uma busca por soluções e depois vem agora a questão da luta, né? Autismo, o que é isso? Você já ouviu, né? Nós estamos aqui com a equipe do programa Fique Ligado na Clínica Fisiotrate no bairro do Parque 10, com a equipe Crescer, que vai trazer todas essas informações necessárias para você. Quem sabe o seu filhão também possa estar apresentando alguns desses sintomas que a doutora vai te explicar agora. Doutora, seja bem-vindo mais uma vez no nosso programa Fique Ligado. Obrigada, é um prazer enorme estar com vocês. Mas afinal, o que é autismo? Certo, o autismo ele é um transtorno no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento como um todo, e ele começa a aparecer as características do autismo até a partir dos 3 anos de idade, você já começa a ver que aquela criança não está correspondendo o padrão de normalidade. Então já começa a ter o que será que essa criança tem? Começa-se uma investigação. Agora, o quanto antes isso começar, esse processo de investigar, de observar da família, melhor. Características que compõem aí a gente pode detectar numa criança autista? Certo. As características clínicas são 3. O autista, ele tem transtorno no comportamento, tem transtorno na interação social e transtorno na comunicação, né? São os 3 pontos, as 3 características principais do autismo. Sendo que nas interações sociais são os relacionamentos, é o se relacionar com o outro. Na comunicação é o atraso no desenvolvimento da fala. E na questão do comportamento, são comportamentos, às vezes, que não condizem ali com o comportamento de uma criança com desenvolvimento típico. Os autistas não olham nos olhos das pessoas. Toma! Deixa eu ver! Não mostram brinquedos e nem ligam para coisas interessantes. Podem não evitar, mas também não procuram outras crianças. A família percebe essas características, ou então a escola, que muitas das vezes é na escola que se percebe por conta da interação social com os amiguinhos, né? E aí percebe e dá o alerta para a família, ou então a família tem um alerta. Então, para quem levar, o que fazer? Geralmente a família procura o pediatra, né? E o pediatra encaminha para o neuropediatra, que é o responsável em fechar um diagnóstico, ou o psiquiatra infantil. Eles vão começar essa busca de fechar o diagnóstico e aí, a partir daí, fechando ou não, eles já vão começar a orientar a família a procurar os terapeutas, que entra o fonoaudiólogo, entra o fisioterapeuta, entra terapia ocupacional, psicopedagoga, psicóloga e aquilo que a criança estiver precisando. Eu trabalho com a funcionalidade, tornar aquela criança funcional para o mundo. Então, a fisioterapia vem para ajudar nesses quesitos, de conseguir se vestir, conseguir ter noção de tempo, de espaço, noção do espaço que ela está situada, do corpo, noção corporal também. A princípio era uma criança muito tranquila, como todo menino peraltinha, mas com 2 anos e 3 meses aproximadamente, ele começou a ficar muito agressivo, bater com a cabeça na parede, se machucar, e quando a gente falava ele gritava o tempo todo, não conseguia se expressar, né? E eu percebia o atraso na fala dele, para a idade dele ele não desenvolvia como deveria.
E todo esse transtorno me fez procurar ajuda com o neuropediatra. A pediatra me indicou o neuro. E fizemos exames, eletrocefalograma não deu nada, tudo dentro da normalidade. A médica sugeriu que nós colocássemos ele já na escola para estar sendo ajudado, interagir com crianças para ver se isso ia desaparecendo. Ela achava que era birra. O autismo, na verdade, é uma caixinha de surpresa, né? Porque cada criança é de um tipo, cada criança se expressa de uma forma, age de uma forma. Então, assim, hoje existe, através do DSM, uma classificação para o autismo. Porém, essa classificação já está sendo modificada e nova nomenclatura vai ter, né? Mas a gente tem alguns conhecidos, como síndrome de Asperger, que são aquelas crianças extremamente inteligentes, com QI elevado, que isso tem em filmes. Tem a questão do transtorno invasivo do desenvolvimento, que são crianças que já começam com palavras isoladas e que podem ir perdendo aos pouquinhos essas características. Tem o autismo infantil, tem o autismo clássico. Dentro do transtorno do espectro também tem a síndrome de Rett, que acomete mais o sexo feminino e ela é um pouquinho degenerativa. Então a menina, no caso, né, ela vai se desenvolvendo e aos pouquinhos ela vai perdendo os movimentos da mão, das pernas, né? Então tem uma série de coisas que está dentro do transtorno do espectro autista. Eu já estou há mais de 2 anos em tratamento com o Pedro, né? Os pais têm que entender que a criança por si só não vai se desenvolver. Eles precisam de uma equipe multifuncional, toda uma equipe trabalhando junto para que eles se desenvolvam de forma satisfatória e consiga viver em sociedade como qualquer criança, né? O Paulinho nunca pegou uma bola para chutar. Isso me incomodava, porque todo menino com 1 ano e pouco já sabe chutar uma bola. O meu filho nunca soube. Bicicleta ele olhava, achava interessante, mas ele não conseguia fazer o movimento de pedalar. E eu lutava, ensinava, o pai também, mas a gente não conseguiu isso. E tem 2 meses, mais ou menos, 1 mês e meio, que ele pegou a bicicleta. Quando eu percebi, ele estava andando de bicicleta, pedalando a bicicleta. E isso é uma das terapias que ele faz com a fisioterapeuta aqui na clínica. Tem muitas crianças que chegam aqui na clínica sem conseguir nem tirar a sandália. Então a gente tem todo um trabalhinho para fazer com que elas consigam tirar a sandália, calçar a meia, que muitas das crianças também não gostam, que já é a parte sensorial, né? Também andar de bicicleta, jogar bola, jogar um basquetezinho, que é bem legal para eles, né? O boliche, que é bem interessante. Então, todas essas brincadeiras, para algumas mães sem funcionalidade nenhuma na terapia, mas para a gente que entende do assunto, já sabe o que pescar daquela brincadeira. Então, trabalho lúdico, o tratamento lúdico, no caso, né? Torna o mais funcional possível. Existem diversos métodos para se aplicar com essas crianças em diversas fases, né? Mas eu acredito que todos os métodos, eles trabalham com essa recompensa, né? Quem é a pessoa que não gosta de... se você fizer isso, você ganha isso e troca. Então isso facilita muito o trabalho com os autistas, né? E no Pedro, lá do caso, para o Pedro fazer um exercício, o Pedro responder algo verbal que eu esteja pedindo, porque ele já está num nível de fala bem legal, aí eu faço a troca. Se você fizer isso, você ganha isso. E funciona mais ou menos assim. Pega para mim o carro. Tá. Isso, Pedro, muito bem. Deixa eu abrir para você. Isso! E assim a gente vai conseguindo fazer com que a terapia fique empolgante, que ele saiba que toda vez que ele vem para a sessão, algo ele vai ganhar, seja um abraço, seja ali um reforçador social, seja um reforçador de alimento, seja um reforçador tecnológico, mas algum reforçador ele vai ter. E ele começa a entender que ele precisa fazer, que ele precisa agradar o outro para poder ter aquilo que ele deseja. Percebeu alguma dificuldade ali com a criança, percebeu que não está tendo um desenvolvimento dentro dos padrões, procurar ajuda o mais rápido possível, né? Porque o quanto antes hoje se trabalha a prevenção no autismo. Agora, tem que ter paciência, porque tudo não é muito rápido e nem espere resultados milagrosos logo no início, né? O Pedro hoje, ele faz capoeira, faz natação e faz judô, tá? Tudo é possível, desde que o profissional
entre em sintonia com a criança, procure ajuda também, e que essas crianças elas são capazes de fazer qualquer tipo de atividade. É trabalhosa, tem as suas dificuldades, suas limitações, mas nada é impossível. Papai, mamãe, se de repente o seu filho está apresentando essas características, não se desespere, procure um profissional, procure orientação, que esse quadro pode começar a mudar, né? Vamos dar uma orientação para essa família, orientação na escola. É um trabalho que é cansativo, é um trabalho que é puxado tanto para o profissional como principalmente para a família que está ali todo dia, mas a cada conquista dessas crianças, a cada passo que eles evoluem, faz a gente acreditar mais. Quando a gente começa a intervir com uma criança autista, a gente descobre um mundo maravilhoso. E é totalmente o oposto daquele medo inicial, daquela aceitação que a família apresenta no começo. É isso aí. Se você quiser adquirir mais informações, entre em contato, tá aí o telefone, o endereço, e a doutora vai ter o imenso prazer de trazer mais esclarecimentos aí para você. Continue com a gente e fique ligado. Eu creio muito na providência de Deus e na busca. E eu, como mãe, eu sempre fui muito presente. Então, eu vi cada passo do meu filho e, através da minha presença, eu também creio que o meu amor, a minha atenção e a ajuda que a gente procura dar para ele tem feito com que ele melhore a cada dia.